Fala pessoas, começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre músico de barzinho, a parte mais complexa que é sobre cachês. Então se tu concorda, discorda de alguma coisa, deixa nos comentários aí. Vamos trocar essa ideia sobre música e cachês de músico. Então, cara, um músico de barzinho. Esse exemplo que eu vou dar é de um músico exatamente que nem eu, um músico solo que faz acústico na noite. Eu não tô falando de 2 caras, 3 caras, eu tô falando de banda, eu não tô falando de outras gamas. Eu só estou falando dessa pessoa, uma pessoa, musicista, que vai fazer o show na noite acústica. Entendido isso, a gente começa falando que R$150 não é cachê. É só para deixar claro para todo mundo que R$150 não é cachê. Já foi há 10 anos atrás e as pessoas ainda ficam tentando implementar essa ideia. Antes de falar de cachê e especificamente um número, tu tem que entender toda a situação que te leva a cobrar esse cachê. Tudo que tu vai agregar pro teu show tem que ser cobrado, né? Se tu leva um equipamento a mais, tu leva um violão, um microfone, não sei o que, um pedal de loop, um computador, cara, quanto mais tu agregar pro teu show, mais caro ele tem que ficar. Porque tu tá levando mais materiais e tu não tá só indo lá tocar. Tá fazendo muito mais que isso. Tu não tá indo com um violão de R$500, pega teu violãozinho lá com um microfone de R$100 e uma caixa horrível e vai tocar. Não, tem todo um custo. Então tu tem que anotar todo esse custo para conseguir chegar nesse cachê. Porque se tu parar pra pensar que aluguel de equipamento é 10% do valor dele, todo o equipamento que tu levar pro teu show, tu tem que botar 10% do valor dele junto no teu show. Além do show, né? De você receber como músico aquelas 2 horas de apresentação musical. E se tiver que levar equipamento, então nem se fala. Porque daí, quando tu tem que levar equipamento de som, tu, além de ser o músico, tu ainda tem que ser operador de som, né? Tu vai ter que operar o som, cuidar dele, ajeitar, organizar, equalizar. E tu vai ter que ser o hold, né? Tu vai ter que carregar tuas caixinhas e tal, e toda aquela coisa. Isso aí tem que estar incluso nesse teu cachê. Outra coisa, se o bar exigir qualquer coisa de divulgação, ou algo do gênero, ou que ele exige que tu leve pessoas pro evento, então tu vai ser promoter, né? Então tu tem que receber mais para ser o promoter daquele evento. Daí, se ele quiser que tu faça um flyer, tu vai ser o designer ainda. Então tu vai ter que receber mais isso aí. Então vocês estão entendendo que todas as pequenas coisas que é exigido de ti, tu tem que colocar nesse cachê. E antes de acertar o cachê, a pessoa vem e fala: oi, João, quanto é que é o cachê? Tu não pode sair falando tanto. Não, tu tem que ver toda a questão, quanto vai dar de envolvimento também. Imagina, às vezes tu vai para uma cidade que é 5 horas de viagem. Cara, 5 horas de envolvimento até chegar lá e tu vai fazer o show ainda, passando som. Vocês têm que colocar tudo num gigante de um papel e daí você vai entender quanto tu deveria cobrar. A questão é, quanto você deveria cobrar. Quanto o bar consegue te pagar, isso daí é outro porém. Depois que tu chegou nesse ponto de conseguir encontrar quanto tu merece, tu tem que entender que esse bar consegue te pagar, esse estabelecimento que tu tem que tocar, tem condições de te pagar. Se ele tem condições, daí beleza, daí tá tranquilo, porque tem 100 pessoas lá, 5 pela entrada, deu R$500 de cachê, de porta, né? Então, de cover artístico. Esse R$500, beleza, pagou todos os teus custos? Provavelmente sim, já fiz alguns cálculos sobre quanto custa cada coisa e tua locomoção e tal. Aí tudo bem, só que quando tu vai tocar num lugar que, sei lá, foi 30 pessoas lá, tu vê que o dono do bar não teve condições de te pagar todo esse valor. Então tem que começar a... Eu não estou dizendo para tu renegociar, não é para renegociar. Tu tem que começar a entender quanto que cada bar pode te oferecer e se tu pode ir naquele bar. O que eu quero dizer com isso? Tu tem que saber qual é o teu valor e tem que saber quais bares tu vai tocar. Tu não tem que pegar, tipo, meu valor é R$500 e querer ir no restaurante do Zé, que tem 30 mesas, não, 30 mesas não, que cabe 30 pessoas com, sei lá, 8 mesas, 3 mesas, e tu querer cobrar esses R$500, que não tem como, né? Convenhamos. A questão é, tu não tem que tocar lá e o Zé não tem que te contratar para ir lá. E tu nunca vai receber R$150 porque tu nunca vai tocar em lugar que só pode pagar R$150. Por quê? Porque R$150 não é cachê, a não ser que tu toque com um violão de merda, com um equipamento de merda, aí R$150 porque foda-se, tu não tá com uma estrutura que vale isso.
teu show vai ficar uma bosta, e R$150 paga um show de bosta. É isso que eu quero dizer. Dito isso, tu já tem uma noção de quanto deve cobrar e quanto esse valor tem que ser agregado no cachê. Tu, como músico independente, tem que entender que tu não pode ser usado. Tu tem que se posicionar. Tem que colocar todas essas coisas pro dono do bar e mostrar pra ele, ó, esse é o meu custo. Todos os músicos têm que fazer isso. Daí tu vai falar, fulano toca por menos e daí o bar nunca vai me contratar. Foda-se. Foda-se, porque se as pessoas não jogam lixo no lixo, não é por causa delas que tu tem que jogar o lixo no chão também. Tu tem que fazer a tua parte de se posicionar, se profissionalizar, levar toda a questão de músico muito a sério, muito profissional, que eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão começar a te valorizar. Isso está acontecendo comigo nos últimos anos. Quanto mais eu me valorizo, quanto mais me profissionalizo, as pessoas me valorizam também. Eu começo a entender, eu entendo que eu não tenho que ir por menos. E então eu não vou. Tem uns dias que todo músico pode passar por isso, que é aqueles momentos de crise, né? Que tu não consegue marcar muitos shows, ou que teu produtor não tá marcando muitos shows, né? Depende de como tu trabalha. E daí tu começa a entrar em desespero. E daí tu começa a querer aceitar qualquer bosta. E é nesse momento que tu cai aquela maldita armadilha, que é, tu vai por menos. Depois que tu foi por menos naquele bar, tu nunca mais vai conseguir voltar ao teu cachê. Porque se tu fez uma vez aquela parceria, e daí já era. Tu abriu as portas da parceria. Então, não... a gente tem que começar a entender que isso é um mercado profissional, gente. Não dá pra ficar muita parceria. Nós podemos ser amigáveis, nós podemos ser amigos dos donos do bar, mas existe um profissionalismo. Eu tenho tantos bares que eu toco que a gente é super amigo, eu e os donos dos bares, e a gente consegue manter uma relação super profissional na hora de marcar cachê, na hora de falar sobre cachê. É muito tranquilo, entendeu? Ó, é tanto, eu só posso te pagar tanto, me fala a verdade, eu falo a verdade, eu não quero isso, muito obrigado, semana que vem a gente vê. E é simples, só que eu vejo que às vezes os músicos têm medo de cobrar um pouco mais, porque vai perder aquele pouco, aquela migalha. Nós estamos falando de migalha, gente, migalha. Porque tenha certeza de uma coisa, o dono do bar, quando tá lotado, se ele te der um pouco a mais, ele vai te dar uma migalha do a mais que ele ganhou. Ele ganhou R$1.000 a mais aquela noite, ele vai te dar 50 pila. E tu vai ficar felizão, 50 pila. Ele ganhou R$1.000 a mais. Então tu nunca espera que o bar vai te dar agradinhos como tu fica dando agradinhos pro dono do bar, que é fazendo desconto o tempo todo. O dono do bar pede um descontinho, tu já vai lá e puf, R$50 a menos do teu cachê. Não faça isso. Se valorize que as coisas vão melhorar. E eu tô falando disso, né, cara, se tu é um músico competente, se tu tá trabalhando legal, se tu tá tocando bem, se tu tá ensaiando bastante, teu show é bem grande, tem um entretenimento acontecendo, né, tu não vai lá, só toca e vai embora, não, tu envolve as pessoas e tu consegue fazer o show acontecer. Eu não gosto muito de ficar cagando regra na internet, mas dessas coisas que eu tô falando eu tenho certeza porque eu já vivi. E eu acredito muito que a vida do músico é muito parecida. Toda vez que eu converso com outros músicos, eu vejo que a gente sofre das mesmas coisas. Então, esses conhecimentos que eu estou passando e essas ideias que eu estou passando é para a gente melhorar o mercado como um todo. Eu estou falando isso para vocês ou para quem está assistindo esse vídeo, mas eu estou falando isso para mim também, que são erros que eu cometo no dia a dia, que eu estou aprendendo sempre a cada dia melhorar minhas negociações, porque eu mesmo faço as minhas negociações. Eu prefiro que eu tenha mais controle do meu negócio, porque às vezes tu deixa na mão de outra pessoa que vai dizer coisas que tu não quer e tu quer que o teu negócio... Isso eu tô falando de um negócio muito pequeno, que é um músico de barzinho. No momento, eu prefiro fazer tudo sozinho. Eu acredito que a maioria dos músicos que trabalham na noite faz sozinho também, que é mais fácil, tu consegue ganhar mais, né? Tu não precisa dividir com ninguém e tu tem um controle maior. Então essas dicas que eu tô falando é pra tu ter uma posição real e tu poder mostrar com clareza todo o teu custo para um dono do bar e provar para ele o quanto que vale o teu show. Além da qualidade musical, tem todo um custo. Então, se o dono do bar não entende esse teu custo e ele tá cagando para ti, porque é isso que acontece. Quando ele vem e fala, eu só posso te pagar R$150, ele tá cagando para ti. E isso tu tem que entender, que o cara que vem com uma oferta de R$150, ele tá pouco se fudendo se tu é bom ou se tu não é bom. Ele tá pensando nele, ele tá pensando que ele não consegue te pagar por causa que no cálculo dele, do negócio dele, que não deu certo provavelmente pra ele conseguir te pagar só R$150, ele tá querendo que alguém não dê certo com ele. Então, não pense nisso. Não entre nessas furadas. Vai atrás de quem pode te valorizar e de quem tá funcionando. Anda sempre com quem tá dando certo, né? Não fica andando com gente que tá te levando para baixo, anda com gente que tá te levando para cima, isso é básico de qualquer negócio. Acredito que essas dicas podem ajudar muito quem tá no meio da música e
Semana que vem a gente fala um pouco mais, que esse vídeo já tá longo pra caramba, mas eu tenho um monte de outras coisas pra dizer sobre isso, sobre cancelamentos de shows, que é complicado, é uma parte bem difícil, que a gente sofre bastante como músico. Então vamos trocar mais ideia, vamos dar-lhe, e quem puder deixa nos comentários aí pra gente trocar uma ideia, pra ver se vocês concordam comigo em algumas coisas ou discordam, a gente tem que desenvolver mais os assuntos sobre música, beleza? É isso aí por aí, muito obrigado por vocês ficarem curtindo o vídeo até agora, eu sei que ficou um pouco longo, muita coisa pra falar, mas espero que vocês tenham gostado. Até mais, até semana que vem.